Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, rapidamente, eu queria que você fechasse os teus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por este momento em que nós estamos aqui. Pai, o Senhor é bom, Deus. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de nós estarmos na tua casa. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor, meu Deus, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, é porque o Senhor tem um encontro marcado conosco nessa noite. E é porque, meu Deus, o Senhor quer falar aos nossos corações. Por isso, Deus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, meu Deus, à tua voz. E o nosso coração esteja aberto, Deus, para receber algo novo da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 3. Capítulo 1. Gênesis 3, versículo 1. Todos acharam? Amém? Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Agora vai lá comigo no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora lá no versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente, que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aí. O tema dessa ministração, para você que está anotando, é escolhas. Bom, nós sabemos que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus ele criou o homem para serem amigos, para se relacionar com ele. A palavra de Deus diz que na viração do dia, o Senhor encontrava Adão todos os dias. Isso está lá no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Então Deus ele visitava, Deus ele encontrava Adão todos os dias na viração do dia. Então o homem ele tinha pleno acesso à presença de Deus. O homem ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Portanto, nós entendemos então que a partir daí, Deus ele não criou o homem para o pecado. Deus ele criou o homem para uma vida maravilhosa. Adão tinha tudo. Adão era próspero. Adão tinha responsabilidades. Adão ele tinha autoridade. Adão ele tinha comunhão com Deus. Adão ele tinha uma vida de santidade. Então nós vemos que Deus ele criou um homem para uma vida maravilhosa. Só que quando nós lemos aqui no início, nós vemos que Eva
ele está tendo um diálogo com a serpente. E quando eu estava preparando essa palavra, eu estava lendo essa palavra, veio uma pergunta na minha mente. Quem em sã consciência conversaria com uma serpente? Quem em sã consciência teria um diálogo ali com uma serpente? Então nós vemos que logo no início o erro começou aí. Ela deu ouvidos à serpente. Ela deu ouvidos àquilo que a serpente estava falando para ela. Ela deu ouvidos para o próprio diabo. Então nós vemos aí que o início do erro começou logo aqui. Quando Eva decidiu dar ouvidos àquilo que a serpente estava dizendo. E nesse diálogo entre a serpente e Eva, a primeira coisa que Satanás faz é distorcer a palavra de Deus. É lançar confusões ali. E isso você vê no versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus disse que não poderia comer de toda a árvore do jardim? Deus disse? Sim ou não? Não, Deus não disse isso. Deus disse que poderia comer livremente de toda a árvore do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis 2, no versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, ele já coloca uma coisa aí. Se vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, haverá uma consequência. Haverá morte. A palavra diz que se dela comeres, certamente morrerás. E quando diz aqui dessa morte, ela está ligada à desobediência. Quando diz aqui nessa morte, ela está ligada ao fruto que Deus havia proibido de comer. Então, quando Deus ele fala aqui dessa morte, ele está falando de uma morte espiritual. E essa morte significa separação entre o homem e Deus. Ou seja, a partir do momento em que eles escolheram o pecado, eles perderam totalmente a vida com Deus. Eles perderam essa comunhão com Deus que ele tinha. Eles perderam esse momento que eles tinham todos os dias, que era na viração do dia quando Deus o encontrava. No versículo 4, nós vemos também que o diabo ele lança uma mentira a Eva. E ele diz assim: é certo que não morrereis. Só que lá atrás nós vimos que Deus havia dito que se comeres iria morrer. Então aqui ela lançou logo uma mentira ali para Eva. Além das confusões que ela tinha lançado, ela lançou mais uma mentira. Mas como nós vimos, Deus ele disse totalmente ao contrário. Deus disse que se comerdes do fruto, a consequência seria a morte. Deus deixa claro isso. E é exatamente isso que o diabo ele faz nas nossas vidas. Ele lança mentiras, ele lança confusões, ele lança ilusões nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós venhamos pecar contra Deus. Para que nós venhamos, se você pecar não vai acontecer nada. Se você pecar, não vai dar em nada. Se você pecar, ninguém está vendo. Então ele começa a lançar mentiras, ele começa a lançar confusões, ilusões na nossa mente. E se nós não tivermos firmes, nós acabamos dando ouvido. Nós acabamos cedendo ao pecado. Muitas vezes ele lança assim: fulano, rouba essa bala aí, ninguém está vendo. Fulano, mente, ninguém está vendo. Só você sabe a verdade, você pode mentir. Então ele faz exatamente dessa forma, para que nós venhamos pecar contra Deus, para que nós venhamos dar ouvidos. E quando nós damos ouvidos, nós fazemos que nem Eva.
nós cedemos ao pecado. Mas nós vemos aqui também que o diabo ele apresenta a desobediência, ele apresenta o pecado, ele apresenta esse fruto que Deus havia proibido como algo bom para Eva. E isso está lá no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. A serpente, ela apresentou a Eva o pecado como algo bom. E é dessa maneira que o diabo vai fazer na minha e na sua vida. Ele vai apresentar o pecado até nós como algo bom. Ele vai trazer o pecado até nós como manjar. E é por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes. Porque é dessa maneira que ele vai fazer. Ele vai apresentar o mundo, ele vai apresentar as coisas que há no mundo como algo bom para nossas vidas. Não sei se vocês já vivenciaram algo desse tipo ou se vocês já viram algo desse tipo, mas muitas vezes as pessoas, elas se refugiam em drogas, elas se refugiam em bebidas, porque ela acha que aquele momento é a solução para o problema dela. Ela acha que aquilo vai acabar com a dor dela, vai tirar os sentimentos que ela está sentindo, a tristeza, e vai solucionar o problema. Mas a partir do momento em que ela cede, ela faz isso, quando ela deita a sua cabeça no travesseiro, a única coisa que ela consegue sentir é vazio. A única coisa que ela consegue sentir é vazio. O problema não vai ser resolvido, o problema não foi resolvido, o problema ainda permanece lá. Sabe por quê? Porque não é uma bebida, não é drogas, não são pessoas, não são as coisas do mundo que vai solucionar o problema que nós estamos sentindo no momento. O único que pode solucionar os nossos problemas é o próprio Senhor Jesus. E a palavra dele já deixa claro isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, ei, não é isso que vai solucionar o seu problema. Não é isso que vai acabar com a sua dor. Não é isso que vai tirar a tristeza que você está sentindo. A única coisa que vai tirar sou eu. O único que pode tirar sou eu. O único que pode colocar alegria no lugar da tristeza sou eu. O diabo, ele sempre vai apresentar o pecado como algo bom, mas ele não vai apresentar a consequência. Você acha mesmo que se o filho pródigo soubesse que ele passaria por todas as coisas que ele passou, você acha mesmo que ele teria saído da casa do pai? Você acha mesmo que se o filho pródigo soubesse que viria fome, que ele iria passar por necessidade, que a coisa iria apertar para o lado dele, ao ponto dele sentir desejo pela comida dos porcos, você acha mesmo que ele iria sair da casa do pai? Ele não iria sair da casa do pai. A casa do pai tinha conforto, a casa do pai tinha segurança, a casa do pai tinha proteção. E a partir do momento em que ele saiu da casa do pai, ele se submeteu a viver uma vida assim. Ele escolheu isso. Por isso eu quero que você guarde isso no seu coração. O diabo, ele vai sempre apresentar o pecado, mas ele nunca vai apresentar a consequência. E a consequência aqui de Adão e Eva foi perder tudo. Tudo aquilo que Deus havia dado para ele perdeu. Adão não tinha dores, não tinha enfermidades, não sentia tristezas. E a palavra de Deus diz que a partir do momento em que ele pecou, ele sentiu medo. Coisa que ele não sentia antes, ele passou a sentir. Por quê? Porque ele perdeu tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Inclusive, e o mais importante, o relacionamento com Deus.
Talvez as consequências nas nossas vidas serão mais sérias daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Mas eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para si próprio. Vale a pena trocar uma eternidade? Vale a pena trocar a eternidade por algo passageiro? Vale a pena trocar uma vida com Deus e se submeter a viver novamente uma vida de escravidão? Vale a pena se ferir no meio do caminho, contrair para você inúmeras experiências indesejáveis? Vale a pena trocar aquilo que é eterno por algo que simplesmente vai passar? Não vale a pena. Deus, ele tem algo muito melhor para nós. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Nós não conseguimos nem imaginar. Mas isso vai exigir de mim, isso vai exigir de você renúncia. Isso vai exigir de nós obediência. O objetivo do diabo, ele é claro para as nossas vidas. É matar, é roubar e é destruir. Matar o que, Tayla? Qualquer coisa. Ele vai atingir a sua vida, ele vai atingir a sua família, ele vai atingir a sua casa, ele vai destruir os nossos sonhos, ele vai destruir os nossos projetos, ele vai roubar a nossa esperança, ele vai roubar a nossa alegria a partir do momento quando nós abrimos a porta para que ele entre. Existe algo na Bíblia que é maravilhoso em meio a tudo isso. Que Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa semana a irmã Cris me mandou um vídeo. E esse vídeo é sobre um determinado assunto. E nesse vídeo há uma mulher falando e ela se chama Tânia. E nesse vídeo ela falou algo muito interessante que me impactou de uma forma muito grande. Ela disse assim: o pecado, ele abre portas para que demônios agem nas nossas vidas. Ele abre portas para que nós venhamos voltar a uma vida de escravidão. Mas a palavra de Deus diz, e ela já deixa claro isso. Eu queria que você lesse comigo no capítulo 4, versículo 7. Em Gênesis mesmo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui está falando sobre Caim e Abel. E Deus aqui, ele está dando um conselho a Caim. Ele está avisando a Caim: Caim, filho, se você escolher fazer o bem, você será aceito. Mas se você escolher o mal, o pecado já está na porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus, ele avisou a Caim, mas ele não ouviu a voz de Deus. E quantas vezes nós somos como Caim? Deus, ele está alertando, Deus, ele está avisando: filho, não faça isso, filho, não vai por esse caminho, filha, eu tenho planos melhores para você, não faça isso, não escolha esse caminho. E quantas vezes Deus está nos alertando e nós endurecemos o nosso coração e nós tampamos os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Caim não escutou a Deus. A palavra de Deus diz que cumpre a nós dominá-lo. O pecado, ele está na porta. Mas a escolha é minha e sua se nós vamos deixar ele entrar. A escolha é minha e sua se nós vamos abrir para que ele entre ou se nós não vamos abrir. Outra coisa que ela falou que me impactou bastante foi o arrependimento e a confissão dos pecados. Eles fecham todas as portas que foram abertas. Isso é maravilhoso. E esse arrependimento, ele tem que ser gerado em nós genuinamente. Tem que ser gerado em nós verdadeiramente.
Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. E a Bíblia, ela nos alerta a estarmos vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele só está esperando você dar uma brecha. Por isso que ele nos alerta. O início já nos fala, sede sóbrios e vigilantes. Mas, Tayla, como que eu faço para vencer o pecado? Primeiro, entender que não existe outra maneira para nós sermos salvos, a não ser por meio de Jesus Cristo. Você não consegue ser salvo por si próprio. Você não consegue se limpar sozinha. Por quê? Porque há necessidade de uma mudança no interior do ser humano. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos também que em nossa caminhada com Cristo, nós devemos aprender a depender totalmente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso consolador, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso encorajador. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a abandonar o pecado e a vencê-los. Por isso nós devemos totalmente aprender a depender do Espírito Santo e nós não confiarmos em nossas próprias forças. Porque a Bíblia nos deixa claro que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Segundo, obediência à palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual e através dela nós somos transformados, nós somos libertos, nós somos fortalecidos. E há poder na palavra de Deus, amém? Todos concordam com isso? E a Bíblia nos deixa claro que nós devemos meditar nela de dia e de noite. Quando Jesus ele foi levado ao deserto, ali ele sofreu tentações. Mas ele venceu pela palavra. Olha como há poder na palavra. Há um poder extraordinário, um poder transformador, um poder libertador na palavra de Deus. O salmista nos deixa claro uma coisa, lá em Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O segredo está em nós guardarmos, o segredo está em nós escondermos a palavra do Senhor em nosso coração. Pois é nos momentos difíceis, é nos momentos, nos dias maus, é nos momentos em que muitas vezes o diabo vai nos apresentar uma maneira mais fácil, vai nos apresentar um caminho mais fácil, vai nos apresentar uma maneira mais fácil de fazer, de realizar. É nesse momento em que nós vamos lembrar da palavra do Senhor e resistiremos todo o pecado. É nesse momento. E é por isso que o segredo está em guardar a palavra de Deus. Terceiro, oração. A oração não é só nós nos ajoelharmos e nós pedirmos por algo material, para que Deus faça algo, mas é nós também clamarmos para que Deus venha nos ajudar. Para que Deus venha nos ajudar na situação difícil. É nós entendermos que a nossa força vem totalmente do alto. É nós entendermos que o nosso socorro vem totalmente de Deus. O nosso socorro vem dele. Não existe outra solução a não ser o Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai.
Paulo está dizendo aqui que se nós vivemos de acordo com as nossas vontades, se nós vivermos segundo a vontade da nossa carne, nós caminharemos por um caminho de morte. A nossa carne, ela não tem proveito nenhum. A nossa carne, ela só quer somente pecar, 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 pecar. Mas a palavra de Deus deixa claro que se nós vivermos segundo ela, o nosso final vai ser morte. O nosso final vai ser condenação eterna. Porém, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus e resistem ao pecado, esses são filhos de Deus. Agora, para encerrar mesmo, irmãos. Que nós possamos ser jovens, que nós possamos ser adolescentes, que nós possamos ser homens, mulheres, como Daniel. A palavra de Deus diz em Daniel 1:8, que Daniel resolveu firmemente, diga comigo, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Daniel, ele resolveu não se contaminar. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Daniel, ele era jovem. Ele saiu e foi para a Babilônia. Mudaram o nome de Daniel. Tentaram modificar ele de todas as formas, mas a única coisa que não conseguiram modificar foi o caráter de Daniel. Porque ele resolveu no seu coração firmemente a não se contaminar, a não pecar contra Deus. Ele resolveu não abrir portas. Ele resolveu dizer não ao pecado. E é por isso que nós devemos ser como Daniel, pessoas decididas a não se contaminar, pessoas decididas a não abrir porta para que o pecado domine as nossas vidas, pessoas decididas a viver uma vida de santidade a Deus. Que nós possamos ser assim como Daniel. Coloque de pé. Feche seus olhos. Que nesse momento você se entregue verdadeiramente a Deus. Olhe para dentro de si. Talvez você tenha trocado momentos com Deus para outras coisas. Talvez você tenha trocado a sua devocional para ficar de frente de uma televisão. Talvez você tenha trocado o seu momento com Deus para jogar bola. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas onde está a nossa prioridade? Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nos perdoa, Senhor Jesus, se muitas vezes nós temos trocado a eternidade, Senhor Jesus, por algo passageiro. Deus, nos perdoe se muitas vezes nós temos abrido portas, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Gera, Senhor Jesus, em nós um coração arrependido, verdadeiramente, Deus. Gera, Senhor Jesus, em nós um coração obediente, meu Deus, à Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira, Senhor Jesus, toda a sujeira dentro dos nossos corações. Meu Deus, tira tudo aquilo que não é limpo. Meu Deus, tira tudo aquilo, Senhor Jesus, que não, meu Deus, está agradando a Ti. Espírito Santo, que nós venhamos reconhecer que nós somos dependentes de Ti. Senhor Jesus, que nós venhamos entender que não existe outro caminho. Não existe outra solução para os nossos problemas. A nossa solução está em Ti, Jesus. A solução dos nossos problemas, o vazio, Senhor Jesus, do nosso ser, é somente o Senhor que preenche, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor Jesus, se nós muitas vezes cedemos ao pecado, se nós não resistimos. Nos perdoa, Senhor Jesus, se os nossos olhos tenham visto coisas ruins, se os nossos ouvidos tenham ouvido coisas que não é para se ouvir.
ouvir, se nós temos andado, Senhor Jesus, por caminhos tortos, Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor Jesus, nos ajusta, Senhor Jesus, alinha os nossos pés. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor Jesus, caminhar por um caminho de morte. Nós queremos caminhar por um caminho que nos leva à vida eterna. E esse caminho é o teu. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Não existe outro caminho, Jesus. Nos perdoa, Senhor Jesus, pelas nossas falhas, Deus. Nos perdoa, Senhor Jesus, se nós não somos mais como antes. Se o primeiro amor se foi embora, Jesus, por causa das circunstâncias. Mas devolva, Senhor Jesus, o primeiro amor. Devolva, Senhor Jesus, novamente a alegria de estar na sua presença, Deus. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas sim por aquilo que o Senhor é, Jesus. Não por aquilo que as suas mãos podem nos dar, Deus. Porque, Senhor Jesus, se nós estamos te buscando por bens materiais, o nosso coração já se perdeu, Jesus. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. Em nome de Jesus. Nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Deus. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos